Amém. Quero conversar um pouquinho com você, umas coisinhas assim da palavra de Deus, ou umas coisonas. O mineiro fala coisona, como eu sou mineiro. Eu queria conversar um pouquinho lá no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Mateus 18, a partir do verso 21. O que nós vamos compartilhar e partilhar um pouquinho aqui, talvez vai incomodar um pouquinho você. Talvez vai mexer um pouquinho em áreas da sua vida que você não quer que mexa. Mas o Senhor trouxe você aqui hoje porque Ele quer mexer em algumas coisas na minha vida e na sua vida. Amém? Está preparado? A gente pode ler o texto? Sim ou não? Vamos? Então eu quero convidar você a se abrir para isso. Amém? Para que Deus possa ministrar no teu coração. Mateus 18, a partir do verso 21. O texto diz assim: Jesus estava falando sobre perdão. Jesus estava falando, se você olhar um pouquinho anterior, Jesus estava ministrando. Se o seu irmão pecar contra você, vai até ele. Jesus está instruindo as pessoas como eu devo lidar com o pecado, quando alguém peca contra mim. E aí então, no verso 21, Pedro olha para Jesus e fala assim. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou assim: Senhor, quantas vezes então eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem as suas contas com seus servos. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos, que lhe devia muita prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo que ele tinha. Mas o servo prostou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele, o soltou e perdoou a sua dívida. Mas quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários. O agarrou pela garganta e exigiu que ele pagasse na hora. O homem postou-se diante dele e suplicava-lhe desse um pouco mais de tempo. Tenha paciência, que eu lhe pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então os amigos do homem viram que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo ao rei. Então o rei chamou à sua presença o servo que ele havia perdoado e disse: Você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme, só porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu companheiro do mesmo modo que eu tive de você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que lhe devia. Assim, meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente o seu irmão. Algumas coisas interessantes sobre perdão, né? Cadê meu óculos? Estou procurando meu óculos aqui, está aqui na cara, não está aqui. Algumas coisas interessantes sobre perdão. Primeira coisa, que a gente comete uns erros. Eu fiz até uma colinha aqui para eu não esquecer tudo que eu tinha que falar. Primeira coisa, perdão não é um mero sentimento. Perdão não é o dizer assim, eu não consigo perdoar. Não é isso. Isso é uma visão errada de perdão. Perdão não é sentimento. Então eu não posso dizer, eu estou com dificuldade de perdoar, eu não consigo perdoar. Isso é o conceito errado. Outro conceito errado. Isso não é nada, deixa para lá. Isso não é nada, deixa isso para lá. Outro conceito errado, que é esquecimento. Eu não consigo esquecer o que ele me fez. Logo, devo estar tendo dificuldade de perdoar. É um conceito errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não esquece de nossos pecados. Deus não esquece quando pecamos. Sim?
Deus não esquece. Deus, Ele não joga na minha cara o meu pecado perdoado, mas Ele não esquece. Mas Deus guarda, é vingativo? Não. Quando você pede o perdão do seu pecado, Deus não esquece dele. A Bíblia diz que Deus joga ele no mais profundo. Ele continua lá no profundo, não é isso que a Bíblia diz? Mas Deus não esqueceu o seu pecado. Nem o meu e nem o seu pecado. O pecado continua ali. Mas Deus não fala, não joga mais ele. Não fala assim, você cometeu aquele pecado. Por quê? Porque ele foi perdoado. Então, pecado não é esquecimento. Pecado não é esquecer. Eu vou esquecer isso. Não. Pecado não é isso. Outra coisa errada. Se estou perdoado, não preciso fazer nenhum tipo de restituição. Então, quando você é perdoado, você precisa. Por quê? Quando eu erro, quando eu peco, o que eu faço? Eu vou até Deus, peço perdão a Deus do meu pecado. Há uma restituição do meu pecado. Quando eu erro, Ele me perdoa e Ele me purifica. É a consequência disso. E aí, algumas coisas, Ele vai pagar por tudo que Ele está fazendo. Deixa Ele. Deixa. Fez mal, está vendo? Está pagando, errou contra mim, pecou, vai pagar. Bem feito. Está sofrendo consequências. Coisas que a gente fala. Entendimento errado do pecado. E aí, eu quero trazer para você algumas coisas interessantes. E eu quero que você me responda, tá bom? Combinado assim? Você vai me responder. Por favor, me ajuda aí, senão não vai dar certo. Para eu entender o pecado, eu preciso entender como Deus me trata como pecador. Para eu tratar o outro, eu preciso entender como Deus me trata. Combinado assim? Então vamos lá. Como é que Deus me trata? Quando eu peco, quem é o ofendido? Quando eu peco, quem é o ofendido? Deus. Aguarde isso aí. Quem é o ofensor? Eu. Quando eu peco, Deus é o ofendido, certo? O ofensor sou eu. Combinado? Ok. Quem precisa de perdão? Eu. E você? Quem dá o perdão? Não, tem alguma coisa errada. Quem é o ofendido? Mas Ele dá o perdão. Olha que interessante. Deus é o ofendido com o meu pecado, e quem me dá o perdão é Deus. Isso traz para mim uma ideia de que perdão, não estou perdoando o outro, perdão é para mim. Quando eu perdoo alguém, não estou perdoando alguém, o perdão vem para mim. Não é assim que nós acabamos de falar? Quando alguém peca contra você, quem é o ofendido? É você. Quando alguém peca contra você, quem é o ofendido? Você. Quem precisa de perdão? O outro. Não é assim? Isso. Quem dá o perdão? Nesse caso, quem vai dar o perdão? Eu ou o outro? Eu. Mas eu sou ofendido. Então é eu que dou o perdão. E esse perdão é para o outro? Não, é para mim mesmo. É difícil entender, né? É difícil. Por quê? Porque a nossa ideia de perdão é assim: eu perdoo você. Mas quando você olha para Jesus, eu pequei, eu sou o ofensor, Deus é o ofendido. Quem deveria perdoar é quem é o ofendido. Deus perdoa. Mas Ele perdoa sem ter nada em troca. Mas Ele teria direito. Ou não teria? Vocês estão me entendendo ou não? Quer que eu comece tudo de novo? Eu começo tudo de novo. Vamos começar de novo? Você tem que entender o perdão, não adianta. Vamos de novo, ó. Quando você peca, quem é o ofendido? Deus. Quem é o ofensor? Quem precisa de perdão? Quem dá o perdão? Quem sofreu a pena do meu perdão? Quem sofreu a pena do meu perdão? Deus. É Deus que sofreu, não foi a outra pessoa que me ofendeu.
Entenderam isso? Então, o outro não vai pagar. O outro não paga o erro do seu perdão. Quem vai pagar é quem? Deus. E quando eu entendo isso, eu vou olhar assim, o perdão está aqui. Vamos imaginar assim, ó. Aqui está Deus, aqui está o homem. O que nos separa? Pecado. Quando eu peco, eu ofendo aqui em cima. Deus está aqui, o homem está aqui. Existe, quando eu pequei, existe uma separação. Jesus veio e fez o quê? Jesus uniu o ofendido, o ofensor ao ofendido. Porque o meu pecado me separa de Deus. Jesus veio e fez o quê? Uniu isso. Pecado, perdão não tem a ver com o outro. Perdão tem a ver com você. Ah, mas o outro me ofendeu. Não tem a ver com ele. Tem a ver com você que foi ofendido. Irmãos, se a gente não entender o perdão, nós vamos querer que o outro fique pedindo perdão para nós. Ele ofendeu. Quando eu perdoo alguém, perdão tem a ver comigo. Tem muitas pessoas dentro da igreja guardando mágoa, guardando um monte de coisa dentro dele, porque entende que o perdão precisa de o outro pedir perdão. Não precisa. Sou eu. Quantos relacionamentos são quebrados porque eu não entendi o conceito de perdão? Quando alguém me maltrata, quando alguém me ofende, perdão não tem a ver com o outro, perdão tem a ver comigo. Mas e o outro? O outro é outra questão com ele e com Deus. Não é mais eu. E eu fico cobrando do outro que ele tenha que fazer algo. Quer ver um exemplo em casa? Quando o seu marido, a sua esposa te ofende, te fala algo que você não gosta, você vira a cara e fala assim, enquanto eu não me pedir perdão, eu não restauro, eu não falo. Tem que pedir perdão. Não tem a ver. Perdão tem a ver com você. Se o outro quiser pedir perdão, é dele com Deus, e não para com você, porque Deus é o ofendido quando eu peco. É Deus que é o ofendido quando alguém te maltrata. Então pense nisso. Se alguém te ofendeu no seu trabalho e ele vai tratar com Deus, é exatamente isso, ele trata com Deus. Agora fui ofendido e eu tenho que liberar o perdão como ofendido. O ofensor, ele não é com ele. Meu negócio é com Deus, não é com o outro. Por quê? Porque eu fui ofendido. Eu trato com Deus, que é aquele que foi ofendido. Deus não trata a gente assim. Deus trata a gente diferente. Deus, ele não fala assim, você me ofendeu, né? Tá bom. Você vai pagar a consequência do seu pecado. É assim que Deus trata a gente? Não. Só que tem outro detalhe. Quem tem acesso a Deus? Deus perdoa todos os pecados de todas as pessoas? Sim ou não? Deus perdoa o pecado de todas as pessoas? Sim ou não? Não. Não. Deus perdoa o pecado daquele que reconhece o seu pecado. A esse Deus perdoa. Senão nós vamos entrar na discussão teológica dos os universalistas. Os universalistas creem que Deus perdoa o pecado de todo mundo. Não. Jesus morreu por quem? Por todos. Por todos nós. Amém, irmãos? Mas ele perdoa que pecado? Quando alguém confessa o seu pecado, ele perdoa. Reconhece o pecado, e aí pede perdão, ele perdoa. Então ele não perdoa todo o pecado. Ele perdoa daquele que reconhece o seu pecado, o seu erro. Jesus conta essa parábola, ele fala assim que aquele homem tinha direitos, não tinha? Aquele homem da parábola não tinha direito? O cara devia para ele. Sabe quanto que ele devia para ele? Ele devia aproximadamente 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho, 10 mil denários. Em torno de 10 anos de trabalho aquele homem devia. Não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Ele faz o quê?
Ele perdoa. Mas aquele que foi perdoado faz o que com o outro? Não perdoa. Isso traz para mim e para você uma lição profunda. Você sabe quanto você deve para Deus? Você sabe quantos pecados Deus podia cobrar de mim, de você? Eu teria que ficar a minha vida inteira tentando pagar os meus pecados. Eu não vou conseguir pagar meus pecados. Mas Deus pegou todo aquele montão de pecado, conforme o apóstolo Paulo fala, aquele monte de pecado que eu tinha, Ele foi e entregou aquilo tudo lá na cruz, em Cristo Jesus, e os meus pecados foram perdoados. E agora eu não consigo perdoar em Deus alguém que me ofendeu, e eu guardo aquilo para sempre. Jesus diz que aquele que guardou é chamado de volta e fala assim: servo, sou infiel. Como é que você tem coragem de eu te perdoar tudo isso daqui? Você consegue olhar para os seus pecados? Tudo que você fez na vida de errado? Você consegue ter essa visão? Eu consigo. Tem uma música que canta aqui na igreja, toda vez que canta ela eu lembro de quem eu era. Ainda que eu ainda sou ainda, em muitos aspectos, ali. E aí às vezes Deus me perdoou tudo aquilo ali, e eu não consigo perdoar uma ofensa, uma palavra maldita que foi dita a mim. Eu não consigo perdoar. Servo infiel. Quando nós não perdoamos, somos infiéis ao perdão de Deus. Se tem algo no teu coração que te afasta de Deus, é a falta de perdão, é a mágoa, tristeza. Sabe o que adoece alguém espiritualmente? Guardar mágoa, guardar algo que não é perdoado. O que alguém te fez que é imperdoável? Existe alguém, alguma coisa que alguém te fez que é imperdoável? Aí eu quero te fazer outra pergunta: qual o pecado que você cometeu que é imperdoável por Deus? Qual que é? Tem algum? Tem algum pecado que você cometeu na sua vida que é imperdoável? Deus não vai perdoar. Tem? Se você confessar e pedir perdão? Não. Então não existe pecado nenhum que alguém possa me ofender que não tenha perdão. E Jesus fala isso. Não é 70 vezes 7. Esse é um número judaico, que eu não quero entrar nessa questão teológica. Jesus está dizendo para mim e para você que não existe pecado que não há perdão. E se eu não entender isso, perdão tem a ver comigo e com Deus. Se alguém te ofendeu, é dele com Deus e não mais comigo. Guarde isso na sua mente. Eu tinha, há uns anos passados, vou contar um testemunho para você. Desliga essa câmera aí, brincadeira. Não, sério. Quase todos vocês sabem que eu fui casado. Fui casado 11 anos da minha vida. E minha ex-mulher me trocou por um outro homem, engravidou de um outro homem. Essa é um pouco da minha história, não quero entrar em detalhe, até porque não faz parte disso aqui, né? Não é a minha vida, minha história é a minha vida. Não vou contar no Fantástico também ela. Mas é um pouquinho disso. E aquilo me machucou. Machucou, minha vida me machucou muito aquilo. Aí teve um dia que eu jogava futebol ali na Avenida João Dias. E eu estava jogando futebol e eu saí dali, eu estava com a minha filha, que hoje ela faz 29 anos, a minha filha mais velha, a Tainá. E eu estava saindo dali, e aí do outro lado da rua estava a mãe da minha filha. E ela estava com a barriga desse tamanho. E a minha filha ia ficar com ela, eu ia devolver minha filha. Quando eu olhei para ela, veio algo do Senhor na minha vida tão forte, que eu olhei para mim. E veio aquele momento e eu chorei diante de Deus. E eu cheguei em casa, liguei para ela e falei assim:
estou livre. Aí ela não entendeu nada. Eu falei, sim, acabou. Aleluia. Estava leve, porque aquilo estava me prendendo, porque é eu que precisava perdão, não era ela. Era eu que precisava ser perdoado pelo que estava dentro de mim, não ela que me ofendeu, porque quem perdoa é ofendido. E eu saí dali, irmãos, foi uma das coisas mais libertadoras da minha vida. Mais libertadoras da minha vida. E eu sabia que a partir daquele momento as minhas orações chegariam de novamente ao Senhor. A minha adoração chegaria até Ele, ao Senhor. Porque eu precisava do perdão de Deus. Naquele momento eu fui perdoado. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje. Talvez tenha situação na sua vida que precisa ser tratada diante de Deus. Talvez tenha algo que está atrapalhando a sua caminhada, a sua vida espiritual, sua vida familiar. Talvez você que está aqui não conversa com pessoas da sua casa, não conversa com ex-marido, com ex-mulher, com filhos. Talvez você com ex-marido, você vive brigando, vive no racha-pau com a ex-mulher, vive ali brigando, vive ali, né, toda hora, porque você olha para ela como sua inimiga, o seu marido, ex-marido como inimigo, o seu filho, sua mãe. O seu inimigo é o diabo. O seu inimigo é o capeta, é o demônio. É ele que quer tirar a paz de mim, de você. Irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Hoje eu vou na casa da minha ex-mulher. Eu como na mesa dela com o marido dela. Tomo café. Não tenho problema nenhum com isso. Sabe por quê? Porque naquele dia, eu fui perdoado por Deus. E Paulo fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás nunca mais pôde colocar o dedo na minha cara e falar assim: aí, crentinho, o que tem dentro de você? Eu sei. Não tem mais autoridade. Eu quero dizer para você: acerta a sua área da sua vida com falta de perdão. Acerta ela, porque ela vai destruir você se não for acertada. Procura aquela pessoa: você me fez mal, Senhor, quero te pedir perdão, porque eu guardei isso no meu coração. Quando você guarda algo, você precisa do perdão de Deus. Não é o outro, é você. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje. Se tem algo nessa vida que precisa ser acertado, sai daqui hoje acertando a sua vida, em nome de Jesus. Seja com quem for. Mas você não sabe o que ele me fez. O que a pessoa te fez tem perdão. Porque Jesus perdoa os nossos pecados, todos. Quando eu reconheço o meu pecado, ele me perdoa. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje, olhando para a sua vida. O que alguém te fez que é incapaz de ser perdoado? Ah, mas ele fez isso. Agora, o que você fez a Deus, que é o ofendido, que ele não te perdoa quando você reconhece o seu erro? Ele perdoa. E Jesus encerra essa parábola de uma maneira triste. Eu tenho certeza, se aquele homem que foi perdoado todos aqueles pecados, que não fez da maneira que ele aprendeu com Jesus, se ele tivesse chegado perante Jesus, pedido perdão de novo, Jesus o tinha perdoado de novo. Mas ele não faz isso. A Bíblia diz que ele foi jogado, foi lá colocado lá, porque ele negou o pecado, o perdão de Jesus. Ele negou o perdão. Se você tem algo no teu coração que está atrapalhando você com o outro, peça perdão a Deus hoje. É hoje. Não deixa para amanhã, não. Ah, mas eu preciso ir lá falar com a pessoa. Do tempo certo você precisa. Você precisa ir lá. Perdão tem a ver com restauração. É agora? Não sei. Mas hoje você precisa de perdão. A restauração, no tempo certo virá. Vai vir, no momento certo. Isso vai vir.
Mas hoje é o dia que Deus trouxe você para isso. Talvez você fale assim: você não sabe o que eu vivi, não sabe o que eu passei, não sabe nada da minha vida. Não sei mesmo. Mas aquele que te perdoa de todos os seus pecados confessados, Ele sabe. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu não quero que o diabo aponte o dedo para mim, daquilo que está dentro de nós. Daquilo que está dentro de nós. Não quero que você seja igual eu também, que vai na casa da ex-mulher e come. Você faz o que você quiser. Mas eu faço isso com maior tranquilidade. Por quê? Porque eu estou livre. Cristo me libertou daquilo que me impedia de me relacionar com Ele. Com Ele. Eu quero orar pela minha vida e pela sua vida. Talvez tenha algo na sua vida que você ainda não entendeu o perdão de Deus. Talvez tenha algo que está guardando dentro de você, que está te afastando de Deus. E você não entende porque sua vida espiritual está frágil, está fraca. Talvez você não está entendendo isso ainda. Talvez há algo dentro de você. Algo que está te afastando. Irmãos, o diabo coloca razões na minha mente para eu não perdoar. Não aceita isso. Não aceita essa situação. O diabo vai colocando várias coisas. Porque ele não quer. Ele não quer que eu seja livre. Amém? O diabo não quer que eu seja livre. Mas Deus quer. E ele vai colocar assim: não, você não merece isso. Você não merece aquilo. Não aceita isso. Você é isso. Não, o outro. Não. É eu com Deus. E eu quero desafiar você a sair daqui hoje sem razão nenhuma. Saia daqui sem razão. Porque enquanto você achar razão, você não está apto a perdoar. A ser perdoado por Deus. Eu tenho razão. Eu digo que diante de Deus eu não tenho razão nenhuma. Não tenho razão. É Ele que tem, eu não tenho. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje com o coração limpo, leve, purificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos um pouquinho só. Eu queria que você pensasse na sua vida. Algo que talvez você tenha impedido você, e você talvez tenha entendido errado o perdão, que não, perdão tem a ver com o outro. Não, perdão tem a ver com você. Deus é ofendido e é Ele que perdoa. Jesus, Ele é ofendido e é Ele que perdoa. É o ofendido que perdoa. Eu quero desafiar você hoje a sair daqui livre, leve, diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.